Então estamos com a primeira plaquinha concluída. Tchan, 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 tchan. Saí com a jabiraca aqui então. Partiu comprar madeira, olha a combosa aí. Partiu comprar madeira. O que será que a gente vai fazer? Fala, família! Mais um vídeo pro quadro Dicas de Galpão. Dicas de galpão? Lembra que ainda tem um quadro que tu criou, que tu queria, né? Então, tá aí. Então hoje nós vamos aprender a fazer placas decorativas em madeira. Inclusive a gente vai aprender também, porque a gente nunca fez. É. Pra quem não sabe, na verdade ninguém sabe, nós estamos com alguns planos. Alguns projetos novos que vocês vão começar a ver aqui no canal. E as plaquinhas é pra um desses destinos que nós temos, novo, né? Isso. E que a gente quer começar a decorar lá aos pouquinhos e coisas que a gente pode fazer nós mesmos em casa. Vocês estão vendo aqui no pátio. É bem baratinho as madeiras, né? Pra quem não sabe, a gente já trabalha com móveis planejados há um bom tempo já. Estamos fazendo 15 anos de marcenaria, né, da empresa. Então a gente já tem alguma experiência com madeira, né? Mas a gente vai meter a mão hoje mesmo e vamos mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essas plaquinhas aí. Na verdade, a experiência que a gente tem é com MDF, né? Então, pessoal, a gente tem duas opções que a gente acha viável e com um custo-benefício bem barato de madeiras, tá? Seria a madeira de pinos e a madeira de eucalipto, que é a madeira que a gente escolheu. O eucalipto, por ser uma madeira mais densa, né, e mais dura, ele resiste mais à ação do tempo quando fica na rua, né? Como as plaquinhas vão ficar na rua enterradas na terra, né, em contato direto com o solo e pegando a ação da chuva e do sol, enfim. Então a gente optou pelo eucalipto, que ele é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena com relação ao pinos, na nossa opinião. Tá? Então as tábuas aqui na nossa região, elas vêm com 5,40 m e aí tem várias bitolas, né? Aqui a gente está utilizando uma régua de 10 centímetros e aqui a gente tem réguas de 5 centímetros. Essas aqui vão ser as estacas das plaquinhas, tá? E essas aqui vão ser as plaquinhas em si, tá? Um outro detalhe legal é que a gente pediu para planar os dois lados da tábua, para ela ficar com um aspecto mais liso e dar menos trabalho depois para fazer a pintura, né? É importante quando vocês forem comprar esse tipo de material tentar escolher réguas mais retas possível, né, e mais secas, porque na madeireira geralmente tem algumas serrarias que deixam na ação do tempo as madeiras e elas pegando chuva e sol elas empenam com muita facilidade, elas ficam bem tortas. Então tentar escolher as peças mais retas e mais secas, né? Isso vai facilitar o teu trabalho depois na hora de cortar e de pintar as plaquinhas. Então planear dos dois lados, né? Vocês podem ver a diferença do topo, como é que fica áspero essa região aqui, ó, bem áspera, com mais felpas. Aqui não foi planeado, tá? Os topos das peças. E aqui então tá planeado a face e a outra face, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente pediu para planar as duas faces, tá? Essa régua aqui ela tem 2,5 cm de espessura, que é um padrão comercial que o pessoal vende, né, para construção. Quando tu passa a plana, vai perder mais ou menos uns 2 milímetros de cada lado, tá? Então ela vai ficar com mais ou menos 2 centímetros, que é uma medida boa para depois tu parafusar as placas. Então agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse corte. No caso aqui, as peças vinham com 5,40 m e na própria serraria a gente pediu para cortar na metade. Para quê? Para ficar mais fácil de transportar, né, no carro, na caminhonete. Então essas peças ficaram com 2,70 m. Então aqui a gente tem uma régua, ó, uma de 5,40 que viraram duas de 2,70, tá?
E a mesma coisa com essa ripa de 5 centímetros. Né? Então de uma a gente pediu para cortar no meio e ficaram 2 peças. Essas aqui vão ser as nossas estacas, tá? Que é uma madeirinha mais fina. E aí a gente vai fazer um chanfro em V na ponta dela. Vamos definir a altura que a gente vai querer que fique enterrado, né? Mais a altura da placa. Então, acompanhe aí que agora a gente vai partir para os cortes. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando like. Se gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta alguma coisa pra nós, que a gente gosta de receber os comentários de vocês aí. E deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque como nós vamos começar a botar a mão na massa mesmo nesse tipo de serviço, então a gente pode compartilhar com vocês algumas dicas como a gente faz com a Kombi. E se quiserem nos acompanhar mais ou menos em tempo real lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aqui, também tem muita dica legal. @canal Nossa Família. Isso, segue lá. Segue lá. Então, pessoal, o que a gente vai precisar para realizar esse trabalho, tá? Ferramentas básicas, tá? Que qualquer um pode ter na sua casa, ferramentas com custo bem acessível, bem barato, até porque é um trabalho artesanal e ele se torna rústico, então não precisa ser uma coisa perfeita de acabamento. Vai precisar então de uma trena, qualquer um tem, um lápis para fazer uma marcação, de preferência um esquadro ou uma reguinha, tá? O que tu achar melhor. Então dessa tábua de 2,70 m, que foi cortada no meio, né? Era 5,40 m, ficou 2,70 m. Nós vamos fazer 5 peças de 54 centímetros. Tá? Essas vão ser as nossas placas, as nossas plaquinhas. Então a gente vai marcar aqui, ó, do zero do corte. Na verdade esse lado aqui ele tá torto, ó. Geralmente ela vem com um lado torto e um lado reto, então vamos virar para ficar melhor. Ó, então do lado reto, vamos lá, vamos marcar aqui na trena 54 centímetros. Ó, 54 centímetros no lápis. Tá? Olha, o passarinho veio dar a graça. E aí então, a gente vem com o esquadro, ó, como é que tu trabalha com o esquadro? Isso aqui é para pessoas que não têm experiência, não são leigas, né? Encosta o esquadro na face aqui da tábua e aí vem com o lápis aqui e faz o risco na marcação da medida. Então esse meu risco aqui ele tá com 54 centímetros. Então ferramentas de corte, tá? Tu vai precisar de uma ferramenta de corte. A gente tem uma meia esquadria, que é essa máquina aqui que faz o corte, né? Ela baixa aqui e corta a tábua. Vocês podem utilizar também uma serra tico-tico, uma serra arco ou até mesmo um serrote. Então vamos partir então para os cortes. Então vamos ao primeiro corte. Pessoal, então agora a gente vai fazer a marcação aqui do rabo de peixe da plaquinha e da seta, tá? Só um pouquinho, ó, pessoal, a gente procurou aqui, mas não tá aqui. Usar os óculos de proteções, usar os EPIs, né? Ah, sim. É importante, a gente... É aquilo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas nós temos, só que não está aqui, a gente usa com outras ferramentas. Bom, então... Para quem estiver trabalhando com esse quadro, tá? Vai utilizar o lado aqui, que seria o lado 45 graus, tá? Daí a gente vai fazer a marcação aqui em 45 graus. E do outro lado a mesma coisa. Encosta bem a pontinha lá na ponta com ponta aqui do esquadro, tá? Marca os 45 e aqui onde der vai ser o rabo do peixe. Então o rabo do peixe vai ser isso aqui, ó.
Esse triângulo sai fora, Esse ó. triângulo aqui sai fora. E a gente tem que marcar o meio, tá? Ó, a peça tem 11 centímetros, então nós vamos marcar aqui 5,5. Era pra ser 10, né? Veio com 11. Vai marcar 5,5 aqui, aí desse ponto aqui a gente vai marcar aqui os 45 graus. Aqui. E aqui. Da pontinha, encostou lá. Ó, então essa aí vai ser a nossa flecha. Ó, então a ponta da seta, né? A ponta da seta é isso aí. Agora vem uma dica bônus que eu vou passar pra vocês, que é a parte do acabamentinho aqui, ó. Pra tirar um pouco da rebarba. Pega a lixa, abraça ela, uma lixa pra madeira, né? Pode ser um grão mais grossinho. Abraça ela num taquinho de madeira, ó, pra ele ficar reto, ou ter base. Ou se tiver uma lixadeira também, pode usar. E aí tu vem e faz o trabalhado aqui, ó. Então a primeira ponta da nossa seta já tá feita. Agora vamos fazer o rabo de peixe. Então essa aqui foi a nossa primeira plaquinha. Ó, o que vocês acharam? Ó, viu? Ó, esse aqui é o rabo do peixe. O rabinho do peixe e a seta. Faltou o olhinho do peixe, tá? O olhinho tu pinta na mão depois. E a ideia é, então, a gente vai escrever aqui frases locais, assim. Depois Distância. vocês vão ver também esse processo. Mas tá aí, ó. Então, Isso quantas aí. faltam agora? Agora faltam mais 9. 9 mais aquela régua lá que ficou, né? A gente deixou uma régua lá. Se a gente quiser Inteira. fazer um modelo diferente depois, a Vou gente fazer alguma outra coisa, isso. A gente vai fazer um 3, 2, 1 e todas as nossas plaquinhas vão estar cortadinhas. Prontos. 1, 2, Dois, 3 três e... Então, pessoal, agora a gente vai cortar as estacas aqui, tá? Lembrando então que tu tem que calcular a altura que tu quer que fique a placa do chão, mais o quanto tu quer que enterre pra baixo da terra, pra te cortar no tamanho certo. acho que quanto mais alta a plaquinha, mais tem que enterrar, né? Então a gente vai cortar essa plaquinha aqui com 1,20 m nós vamos cortar. Tá? Nós vamos cortar com 1,20 m. pouquinho a mais, né? É um pouco a mais porque cada plaquinha tem mais ou menos 10, a gente vai usar 5, dá 50 centímetros. Mais o espaço entre elas e mais a altura que vai ficar e o que a gente vai enterrar. Então a gente acha que vai ficar legal assim, tá? Então, de novo, daí mede ali Isso, mede ali, e toca a ficha. toca a ficha. Então a primeira estaca tá aqui. Agora ficou um pouquinho melhor. Provado assim? É. Bom, então a nossa primeira estaca tá pronta. Agora a gente vai passar uma lixinha aqui pra tirar as rebarbinhas dela. Lembrando que essa aqui também foi planeada, né? E nós vamos fazer mais uma. Sim, agora nós vamos cortar as próximas.
ficou bem boa. Ah, vai aperfeiçoando, né? Então, o Então próximo... estão prontas as nossas estacas. Qual é o próximo passo? O próximo passo é lixar essas estacas aí. Aí eu acho que a gente vai pintar primeiro elas fora, né? Sim, deixa E secar. depois a gente vai parafusar. Vai ser tudo parafusado. Vai ser parafusado nas estacas. Tá, então agora as plaquinhas já prontas, cortadas, lixadas, com os Bonitinhas. rabinhos dos peixes, a carinha do peixe. Tem até o olhinho do peixe aqui, ó. Bonitinhas as carinhas. Então agora a gente vai pintar. Como é que a gente pensou, tá? A gente fez um planejamento. A gente botou no papel mais ou menos as cores e o que a gente ia colocar pra gente ter um guia, né? Então o Felipe vai pintando uma, eu vou pintando outra. Nós vamos pintar primeiro o fundo, né? Isso. E depois nós vamos escrever de branco. Isso. Branco? Preto. Hã? Decidiu ainda, né? Não, branco. Branco? A letra vai ser branca. Tá. Acompanha aí então. Eu vou lá pro céu. Buscamos reforços. Tá ficando bem legal. Bem rápido de fazer. Tá? Eu achei que ia demorar, porque a madeira está muita tinta. Vidrinho. Papai já pintou o verde e o azul. Verde e azul. O Pedro tá pintando esse rosa. Eu pintei o vermelho. E a Laurinha o amarelo. Então terminamos de pintar aqui as plaquinhas. E agora então a Melinda tá fazendo os moldes aí. A lápis primeiro. É, mas bem simples, né? Como se eu estivesse escrevendo no papel. Antes de passar a tinta. Então a gente fez ali um roteirinho do que a gente vai colocar. Agora vamos fazer os moldes. O que será que ela tá escrevendo aí? Quem é que adivinha? Volta e meia a gente tá por lá. É, volta e meia a gente tá por lá. Galera já nos achou lá. Galera do Instagram nos viu lá, né? Alguns já viram. Então estamos com a primeira plaquinha concluída. Tchan, 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 tchan. E a primeira cidade é Torres. Torres, o litoral, uma cidade mais bonita do litoral aqui do Rio Grande do Sul. Com Eleita certeza. por nós e por muitas outras pessoas. Então estamos concluindo aqui as nossas plaquinhas. Olha aí, ó. Descubram onde é e o que é. Nosso dia de trabalho. E hoje é domingo, sabe? Então, pessoal, a gente fez a marcação aqui das plaquinhas, né? Aqui vão mais 4 placas. Essa aqui eu já fixei. Aí a gente resolveu pintar de preto, então, a parte de baixo e entre elas. Depois vocês vão ver como é que ficou o resultado. A gente dividiu aqui, né? A gente botou mediu aqui, por isso que a gente não pintou. Aqui é de várias plaquinhas. Fez a marcação de várias placas. Uma dica importante, então, é pré-furar a madeira antes, tá? Aqui a estaca, onde tu for fixar, fazer um pré-furo. A gente utilizou a parafusadeira, tá? Mas tu pode usar uma furadeira, enfim, qualquer outra ferramenta para fazer esse pré-furo. Então eu vou simular aqui, né? Pré-furo ali os... E aí então a gente colocou 3 parafusos por placa, tá? Em diagonal, assim, para ficar bem resistente. Então eu apontei aqui os parafusos na furação que a gente fez, na pré-furação. Agora a Melina vai segurar as plaquinhas e eu vou aprender aqui por trás.
nossa primeira placa. Então ficou assim o nosso trabalho. A gente levou algumas horas para concluí-lo. Mas é o primeiro, a gente estava gravando, né? Então Demora um pouquinho mais. demora um pouquinho, mas eu achei que ficou super legal. Agora nós Gostou queremos bastante? fazer com algumas frases ou outras coisas. Mas a ideia principal é assim, ó, vocês captaram, né? É. Super fácil, baratinho. Se tiver ficado alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui que a gente responde. Mas a princípio a gente achou que ficou bem detalhada a explicação, Não né? esquece de dar like, que é muito importante, nos ajuda a crescer aqui no canal. Curtir, compartilhar. Compartilha com quem você acha que tem interesse. Então, o próximo vídeo nós temos que colocar no lugar, né? Onde será que nós vamos colocar? Além de colocar no lugar, ainda vai ter outro projeto depois. Muitos Seguir. outros, né? Muitos outros. Pela localização, vocês podem ter mais ou menos quem é daqui do sul vai ter uma referência. Chuta aí nos comentários onde é que tu acha que é. Qual é a localização que nós vamos Qual é a colocar? localização? Escreve aqui. Porque a nossa família é uma viagem. Histórias na bagagem. Tchau! Tchau.